palestinos armados, alguns inclusive com apoio de Israel. Professor Bosco Monte, como é que o senhor avalia aí a possibilidade, então, de retomada de uma possível guerra, mais uma vez, agora incluindo os Estados Unidos, contra o Hamas, justamente por conta dessas ações violentas que acontecem ali no devastado território da faixa de Gaza, enclave aí, infelizmente, marcado por muitas divisões, com grupos, inclusive, segundo informações também de algumas agências, armados por Israel para tentar derrotar o Hamas. Ou seja, há também um peso israelense nesses novos conflitos que a gente observa agora. O que esperar de tudo isso na sua visão? Qualquer prognóstico que a gente faça hoje, ele pode amanhã mudar, né? Eu já fiz observações, inclusive nesse espaço com vocês aqui, sobre o que poderia acontecer amanhã. Eu me recordo, na semana passada eu estava no Oriente Médio, num outro contexto, e falava com um diplomata que havia servido em Israel. E lembre-se que Israel está hoje sem o embaixador brasileiro, né? Pela discussão e pela forma desastrosa que o Netanyahu tem conduzido, no meu entendimento, a política externa de Israel. Se não for amigo, quem não for amigo do conflito, quem não for apoiador de Israel, é inimigo de Israel. Isso é ruim para as relações entre o Estado, né, israelense com o mundo. Os Estados Unidos são o fiador desse conflito. Se não tiver o apoio dos Estados Unidos, os outros países não vão se aproximar. Quando eu digo apoio, é apoio militar e apoio econômico. O Netanyahu já se encontrou, já se entrevistou diversas vezes com o Trump, não é? Diferentemente do que aconteceu na época do Biden, e o Trump já demonstrou interesse, demonstrou a atenção a essa agenda. Agora, o Trump, eu estou repetindo o que eu falei há pouco tempo, já rifou o Netanyahu porque tem um custo muito alto de manter o conflito. Porém, a necessidade que os Estados Unidos têm de ter um representante seu, de ter no seu quintal, no Oriente Médio, é uma relevância que tem que ser considerada. De todos aqueles que estão ali, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Bahrein, esses países todos são próximos dos Estados Unidos, mas não são amigos de primeira linha, porque não precisam do apoio militar, apoio econômico dos Estados Unidos, diferentemente de Israel. Isso é só para fazer um parênteses, para dizer que o conflito, infelizmente, eu imagino que vai continuar, ele não é uma coisa que se acaba de uma forma imediata, por um motivo muito simples. A comunidade internacional, ela deu as costas para essa agenda desde sempre. Quando já se falou no passado, no início das conversas, das tratativas da criação do Estado palestino, a comunidade internacional aceita, inclusive muitos países, o Brasil é um desses países que aceita a criação do Estado palestino. Não se esqueça que em Brasília e em outras capitais mundiais, a bandeira palestina está hasteada nas embaixadas, né, nas representações. Mas não há o espaço físico onde você tem a sede do governo palestino como Estado reconhecido. Enquanto isso não for uma realidade, os conflitos vão seguir. Nós tivemos uma ação genocida, eu enfatizo, de Israel à Palestina. Não se sabe dizer quantas pessoas morreram, não se sabe dizer qual é o tamanho do prejuízo, inclusive prejuízo econômico, porque há uma devastação total. As imagens que você mencionou agora e as imagens borradas que você apresentou, elas são comuns, né? Não as imagens borradas, mas o que está por trás das imagens, né? Isso de um lado e de outro. Então, se não tiver uma intervenção internacional, da comunidade internacional, não há resposta. Eu falei há pouco tempo da Venezuela e mencionei o Haiti. Esses lugares estão esquecidos, né? O Macron foi a Sharm el-Sheikh, né? Que é um lugar muito bonito, é um balneário, para discutir
paz em Hamas, a paz na faixa de Gaza, e não trouxe o Hamas para dizer vocês têm que parar com o que estão fazendo. Não trouxe Israel para também dizer vocês têm que parar com essa atrocidade. Então, se não colocar isso na agenda, eu entendo que nós vamos discutir, né? E nós estamos alheios, estamos distantes, e as respostas não acontecem. As concertações internacionais, elas precisam colocar essa discussão na agenda e com uma definição clara. Nós não tivemos nenhuma manifestação, por exemplo, da OTAN sobre isso. O que a OTAN tem a ver? A OTAN está do outro lado. Mas a OTAN tem a Turquia que está ali próxima, né? Que pode ser um escudeiro dessa ação. A expectativa que eu vejo é de que, no curto espaço de tempo, nós teremos um arrefecimento, mas é muito provável, e eu digo isso com muito pesar, que em breve nós teremos outros acontecimentos parecidos com esse. O que aconteceu há 2 anos, né, do atentado terrorista, e é preciso chamar pelo nome correto, né, que o Hamas matou mais de 1.000 pessoas lá em Israel, isso pode acontecer de novo, não exatamente com essa mesma característica, mas não está pacificado. A autoridade da Palestina, né, e aí eu faço aqui um parênteses, né, não teve o seu visto concedido para ir para a Assembleia Geral da ONU há pouco menos de um mês, e o Trump apertou as mãos como se fossem os melhores amigos, né? Então, esses fatos são relevantes. E aí eu queria, talvez para concluir a nossa conversa aqui, chamar a atenção de que o Trump, nessas 2 conversas que a gente teve, Venezuela e conflito Israel, faixa de Gaza, né, Hamas, o Trump tem um papel fundamental. Veja aí o papel estrategista dele, né? Ele disse que ia acabar com a guerra, né? E disse que do jeito dele acabou, pelo menos por alguns momentos. Assinou um documento, atravessou o mundo, foi até Israel, depois foi ao Egito, se encontrou com o presidente egípcio e outros líderes, e agora também tem um conflito com a Venezuela. Então, não desprezemos a figura, a importância, eu diria a importância com pesar, não é? Do Trump na arena internacional. É isso, Trump protagonizando aí todas essas questões, professor Bosco.